Temos um momento agora da palavra de Deus antecedendo a ceia do Senhor. Nesta última ceia de 2023, quero reler o texto bíblico da leitura devocional do culto divino esta noite. Lucas capítulo de número 18, versículos 31 a 34, releio mais uma vez esse texto sagrado. Nos diz a palavra do Senhor: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estava meditando numa palavra de Deus para hoje, e o Senhor tem falado ao meu coração, não somente nesse texto, mas nas mensagens que são associadas a esta, a respeito da expectativa que gerava em torno da paixão do Senhor, na sua caminhada ao Calvário. E isso veio ao meu coração pelo fato de que, sempre que chegamos no final do ano, nós como que estamos checando a nossa jornada de um ano inteiro. As expectativas que nós criamos, almejamos, desejamos, ansiamos, quando o ano vai começando. Parece que foi ontem o início de 2023. Já estamos perto do final deste ano. E outro já se aproxima. Chegamos à última ceia, a 12ª ceia de 2023. E eu creio que este é o momento para nós checarmos as nossas expectativas. E quando o ano começou, eu não tenho dúvida que não só eu, mas todos que estamos aqui, nós tínhamos algumas expectativas. Expectativas essas que provavelmente eram somente promessas ou alguns alvos que nós estabelecemos, que sempre quando o ano está começando e está virando, a gente promete muita coisa, faz uns votos de todo jeito, né? E faz toda uma projeção, e quando nós vamos chegando perto do final, nós começamos a checar todas aquelas coisas, aquela nossa expectativa que nós geramos, que nós criamos ou que se estabeleceu. E nós louvamos ao Senhor, porque algumas dessas expectativas se tornaram realidade. Ouvi uns glória a Deus aqui abafado, mas ouvi. Porque essas expectativas, elas estavam desde o início baseadas em quem sabe, meus irmãos, em condições viáveis. Eu digo condições viáveis porque elas, de repente, se tornaram realidade, porque de alguma forma dependiam de nós para que assim acontecesse. Mas quando eu falo sobre expectativas, eu refiro-me a um estado ou a qualidade de você esperar algo ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Geralmente você não vai gerar expectativa em algo que está completamente desconectado da sua realidade. Por exemplo, você começou o ano com a expectativa de que iria fazer uma viagem a Marte. É uma loucura você criar essa expectativa, a não ser em sonho, né? Então a palavra expectativa, até fiz questão de anotar, porque de repente os irmãos às vezes assistem online, e é importante você ter uma brevíssima definição. Do latim expectare é utilizada para designar a condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessas ou visibilidade de se tornar realidade. Não saiu na tela, mas vai sair depois.
Então, todos nós começamos, meus irmãos e irmãs, o ano de 2023 com grandes expectativas. Isso é verdade ou eu estou acrescentando alguma coisa? Sim ou não, meus irmãos? Se alguém diz, não, pastor, eu não tinha expectativa alguma, então já morreu faz muito tempo e não sabe. Havia expectativa, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a expectativa, meus irmãos, ela é algo comum na nossa vida, na nossa existência. A expectativa de presenciar, por exemplo, uma mudança significativa na nossa vida profissional, ministerial, vida familiar, espiritual. Isso é uma expectativa, com certeza. E essa expectativa, ela se gera às vezes em forma de desejo de você conquistar, presenciar, desfrutar ou realizar algo que fosse, por exemplo, benéfico para a sua vida, para a sua família, para a igreja do Senhor. Essa expectativa estava no meu coração e ainda continua por todo este ano. Então, uma coisa é certa, e eu meditava sobre isso e ia anotando algumas coisas, desde hoje de muito cedo. Quando a gente diz cedo, é antes de 5 horas, sabe, irmãos? Eu estava pensando que a expectativa é como que assim, um sentimento que só pode existir na ausência da realidade. É só uma expectativa, a realidade ainda não existe. Então, quantas expectativas nós tínhamos, por exemplo, para este ano? Expectativas essas que se confirmaram, porque o que motivou essa expectativa, ela se tornou real ou não se tornou real. Quando ela se confirma, ela se torna realidade. Quando não se confirma, ela não é uma realidade visível, nem patente, palpável, concreta. Mas, irmãos, mesmo que algumas expectativas não tenham se concretizado, todos nós continuamos aqui. Mesmo que elas ainda não existam, nós cremos que talvez elas tenham sido adiadas para o próximo ano. Quem sabe algumas dessas expectativas estejam se realizando antes do dia 31? Glória a Deus. Então existem algumas expectativas que são esperadas ainda para este ano. E sempre que o ano começa, meus irmãos, ou um novo ciclo se abre na nossa vida, nós somos levados a fazer previsões. Sim ou não, meus irmãos? Essa é a época da previsão. Às vezes aparecem até pessoas que trabalham com essas coisas místicas, né? Desde o tarô, a cabala e tantas coisas, e aos búzios, e fazem as mais diversas previsões. E a gente sabe, meus irmãos, que quando a gente fala de previsões, a gente também as faz, mas de uma outra forma. A gente observa assim os nossos alvos, aquilo que nós desejamos alcançar, conquistar. E eu acredito que uma das características essenciais para que as expectativas venham existir é a previsão. A previsão. E quando eu falo de previsão, estou falando daquela informação, ou condição, ou promessa que sustenta a esperança de ver nossas expectativas se tornarem realidade. Para muitas pessoas este ano, as suas expectativas não passaram de uma mera ilusão ou uma utopia. Mas mesmo que isso tenha acontecido, não é motivo para você perder a esperança se você serve a Deus. Para outras pessoas, as expectativas se confirmaram em muitas áreas, e por isso você tem muito o que celebrar hoje. Glória a Deus, as expectativas de muitos anos estão se confirmando e se concretizando neste ano de 2023. É uma jornada longa, de anos, de meses. Quem sabe expectativas de mais de 5, 6 anos, eu não sei, mas você sabe perfeitamente. E meus irmãos e minhas irmãs, meditando sobre essas expectativas que eu tinha no início do ano de 2023,
e eu fiz toda a minha jornada, refiz a minha vida pessoal, ministerial, da família, ocorreu-me esta reflexão para compartilhar com a igreja, que eu julgo oportuna para esta última ceia do ano 2023, e eu não vou me demorar, mas é algo que tocou-me profundamente. Eu quero compartilhar com a igreja num tema tão singelo, mas que ao mesmo tempo é tão profundo, as expectativas que acompanham o cristão. Poderia dizer o discípulo de Jesus, a discípula de Jesus, porque são muitas expectativas. E aí nós precisamos ir à Bíblia Sagrada e revisitar algumas coisas tão preciosas. Eu vou apresentar 7 dessas expectativas que vão sempre acompanhar o cristão onde quer que ele vá. Algumas que já se confirmaram, outras que continuam se confirmando, outras que ainda se confirmarão, mas elas são fiéis e verdadeiras e por isso elas se realizarão. Primeira expectativa, a expectativa da morte do Senhor Jesus. Isso aponta para o texto que li hoje. Meus irmãos, que expectativa, que apreensão dominou o coração dos discípulos. O texto de Lucas 18, 31, o Senhor diz que toma consigo os 12 e disse: olha, nós vamos subindo para Jerusalém. Era chegada a hora, estamos em Lucas. Esta subida do Senhor, no texto de Lucas, começa a partir do capítulo 9. Você vai acompanhando a trajetória de Jesus, todos aqueles momentos, as mais diversas ocasiões em que ele trata com os seus discípulos a respeito desta expectativa. Eu disse: olha, se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas está escrito. Versículo 32, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado, cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. A expectativa da morte de Jesus, ela em alguns momentos abalou o coração dos discípulos. Eles estavam perplexos. Final do capítulo 13 e parte do capítulo 13, a gente encontra os discípulos de Jesus, Pedro, João, Tomé. Lá estava Filipe, uma crise de direção imensa. É tanto que quando entra no capítulo 14, após o 13 terminar, quando Jesus diz: Pedro, olha, para onde eu vou, você não pode ir agora. Eu disse: por que eu não posso ir agora? E o Senhor conversava com eles: Pedro, olha, você ainda não pode suportar o que eu tenho para dizer. E chega no capítulo 14, o Senhor quer consolá-los. A expectativa da morte era tremenda, porque a morte será sempre uma realidade dura. E é sempre uma realidade dura porque, por 3 motivos básicos que todos nós sabemos: porque a morte é certa, é imprevisível e é inevitável. Mas os discípulos tinham em mente o Messias com poder e autoridade para um movimento bélico para destronar o imperador de Roma e Herodes e estabelecer um reino completamente diferente. Mas eles não estavam entendendo de que reino Jesus falava. O fato é que a morte do Senhor, a expectativa da morte os perturbava. E o Senhor entra no capítulo 14 de João, o apóstolo diz assim: não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, se não fosse assim eu não tinha dito a vocês. E depois Jesus diz: olha, eu estou tranquilo porque vocês já sabem o caminho. Esse Deus, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que a gente sabe o caminho? Mas eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ele começa a conversar com os discípulos. Mas irmãos, o que estava acontecendo é que no caso da morte de Jesus, ela já estava programada desde a eternidade. O Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo já estava ali entre eles. E a sua vida ele a deu e ninguém a tomou, como diz o texto de João 10 e 18. Glória a Deus. Então a expectativa da morte do Senhor se torna também uma realidade, meus irmãos, gloriosa.
para nós também, porque se Ele não toma a nossa morte e nos dá a sua vida, nós ainda estávamos mortos em ofensas e pecados, como diz Efésios 2:1. Então o apóstolo Paulo em Romanos 6, versículos 1 a 11, se eu pudesse eu lia todos esses versículos, vai nos ensinar que a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Quem pode dizer amém por isso? E ele abre esse capítulo romano, que é o de Romanos 6, que é o texto que a gente lê sempre nas nossas reuniões de batismo em águas, glória a Deus. Ele disse: irmãos, que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? Não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda permaneceremos nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, desde o dia que você creu no sacrifício redentor e unificador da cruz do Calvário, Jesus permitiu que a morte dele seja a tua morte, e você agora não é mais escravo do pecado. A cédula do pecado foi rasgada, você foi liberto não somente do pecado, mas do poder do pecado. Quantos já foram batizados em Jesus aqui? Oh, glória a Deus! De sorte que ele diz assim ainda, meus irmãos: ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Que simbologia gloriosa do batismo, né? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto, glória a Deus, está justificado do pecado. A Bíblia diz em João 8 que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Somente Jesus poderia quebrar os laços, os grilhões da escravidão de Satanás, meus irmãos. Ora, a igreja pode recitar comigo o versículo de número 8 e até o 11, já que nós começamos a ler todos. Vamos todos juntos? Ora, vamos dizer mais bonito, meus irmãos? 1, 2, 3. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, glória a Deus, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quantos podem louvar a Deus, porque a expectativa da morte de Jesus aponta hoje também para a expectativa da morte do homem velho, glória a Deus. Oh, meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Que coisa maravilhosa. E a gente poderia, nesse momento, eu meditando sobre essa palavra, a expectativa da morte do Senhor, e ele tentando consolar os discípulos, e parece que eles estavam mais ainda perplexos, e em alguns momentos tão tristes, tão abalados. E aí, se você puder estar com a Bíblia aberta, você vai notar que quando Jesus falava sobre a expectativa da sua morte, ele sempre apontava, ele sempre trazia uma palavra que os consolasse, que os confortasse. Ele apontava, e nós vemos ali no sermão de despedida, e também no próprio capítulo 14 de João, ele dizendo assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, tudo isso vai acontecer, essa expectativa é real. Mas deixa eu dizer a vocês, vocês não vão ficar só. Eu rogarei ao Pai, João 14, 16 a 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem já recebeu o Consolador está com Ele aí? O Espírito Santo. O Espírito da verdade, diz o versículo 18, 17, que o mundo não pode receber. Por que não pode? Porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê, irmãos? Porque habita convosco e estará em vós. Meus irmãos,
Quantos podem agradecer a Deus porque essa expectativa já se confirmou no seu coração? Você recebeu o Espírito Santo quando creu. Ele diz: fiquem tranquilos, não vos deixarei órfãos. Aí ele consola de novo: voltarei para vós. Então a expectativa da morte de Jesus, de certa maneira, foi amenizada pelo anúncio de uma outra expectativa, a expectativa da ressurreição. Esta é a segunda expectativa que o Senhor me fez perceber. E aí eu coloco uma série de textos que eu gostaria de ler todos, mas não o farei, mas pelo menos citar, porque nós vamos encontrar no capítulo 14 de Marcos, quando aquela ocasião em que Jesus está celebrando a última Páscoa, e ele está com os seus discípulos, e é um momento de grande perplexidade, apesar de também ser um momento solene de alegria, um momento marcado pelo cumprimento de símbolos proféticos que perpassam toda a história. Quando o Senhor toma o pão da ceia, toma o cálice, esse aqui é o pão que será o símbolo do meu corpo, que será partido por vós, que remonta-nos e nos leva até o profeta Isaías, no capítulo 53, toda aquela linda escritura. E depois o cálice, assim, olha, aqui é o cálice da nova aliança. Em outras palavras, ele estava nos dizendo, ou nos falando, como o Otmani sempre gosta de colocar: vocês têm que entender que vocês são pão partido e vinho derramado para o mundo. Era isso que Jesus queria dizer para eles. Mas é mais do que isso, meus irmãos. Foi o momento em que ele anuncia o traidor, é o momento que ele fala de toda a apreensão, em que a agonia do Getsêmani parece que já estava ali em cena, sendo anunciado, e os discípulos estavam tão abatidos. Mas em Marcos 14, 28, o Senhor Jesus os consola dizendo assim: mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós. Quem pode dar um glória a Deus aí? Às vezes eu gosto de dizer assim: irmão, dê um glória a Deus, mesmo sem querer, porque o poder da ressurreição, se não fosse Ele, não estaríamos aqui esta noite. Nenhum de nós tínhamos expectativa alguma pela frente. Não haveria evangelho, não haveria igreja, não haveria pregação. Mas Ele ressuscitou e está indo adiante de nós. Esse texto de Lucas 24 é lindo. Ele disse: olha, assim está escrito: convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento. É uma escritura linda, mas a palavra do Senhor diz que depois que ele ressuscitou, foi adiante de nós. Irmãos, esse texto tem ficado no meu coração, e seria uma outra mensagem, mas diga assim para quem está ao seu lado com muita alegria: fique tranquilo, o Senhor está indo adiante de você. Ele foi adiante dos discípulos para a Galileia. Ele cumpriu a promessa, glória a Deus. Ele cumpriu a promessa, e a promessa está em pé: eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro, despadeçarei os ferrolhos de bronze. Ele está indo adiante por causa do poder da ressurreição. Quem pode adorá-lo? Porque ele já ressuscitou. Ele ressuscitou, meus irmãos. E é algo glorioso, porque ele está indo adiante de nós. Ele está indo adiante e chega sempre à nossa frente. Você nem chegou, Jesus já está lá. Quem crê nisso? Por isso que as suas expectativas, se elas forem justas e honestas, o Senhor irá cumprir todas elas. Você nem chegou, nem conquistou, Ele já conquistou por você. Você pode agradecer a Deus por isso? Meus irmãos, é uma outra mensagem, mas deixa eu contar só um detalhe. Quando Jesus se apresenta aos discípulos e chega naquele dia, ali João 21, ele chega na praia e os discípulos acabavam de chegar da pescaria, cansados. Aí o Senhor disse assim: filhos, vocês têm alguma coisa que comer? Ele disse assim: come, ninguém pegou nada. Mas quando você está com fome, atribulado, desesperançado, nem reconhece Jesus. É diferente de Maria Madalena, quando ele disse, o Senhor disse: por que você está buscando aqui o vivente dentre os mortos? Lá em João, né? E ela disse assim:
Não, Senhor, diga onde o colocaram, pensando que eram encarregados lá do jardim. Aí o Senhor disse assim, Maria. Aí ele disse, mestre. Aí ela reconheceu a voz. Mas o Senhor vai adiante, ele disse, vocês têm alguns peixes aí? Vocês têm o que comer? Ele disse, não, Senhor, não apanhamos nada. Depois faça o seguinte, vão de novo e joguem a rede do lado direito. Pastor, por que Jesus... Não procure saber o porquê que Jesus manda do lado direito, esquerdo. Se ele mandar jogar para cima, ainda dava certo. Não, irmão. Nunca fico questionando essas coisas. Jogaram a rede do lado direito. E eu não penso, irmãos, que eles foram muito longe. Quando eles voltam, 153 grandes peixes. As redes estavam a ponto de romper. Que eles chegam na praia. Quem estava lá? Jesus. Jesus já tinha ido na frente. Já tinha brasa. Pastor, como é que ele fez o fogo na beira da praia? Eu quero lá saber, o fogo estava aceso. E as brasas, menos ainda que eu estou preocupado. Já tinha brasa, tinha peixe na brasa. E ele pegou aonde? Se Jesus transforma a pedra em pão, ele faz peixe também de pedra, meu irmão. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Eles ainda, meus irmãos, isso é muito lindo. Eles estavam voltando com os peixes. Jesus já estava comendo peixe. Já tinha peixe na brasa e já tinha pão. Eles iam pescar o peixe para vender o peixe, para comprar o pão. Jesus já tinha ido na frente, já tinha pão, já tinha peixe. O que é que você está preocupando? As suas expectativas não morreram. Alegra o seu coração. Quando você voltar, vai ter peixe e vai ter pão. Quem pode agradecer ao Senhor por isso, meus irmãos? Vamos dizer para cá, alegrar quem está do nosso lado. Jesus já está na frente. Ele está aí na sua frente. Ele está aí na sua frente. Está conduzindo a você até chegar em casa. É isso que diz esse texto. Aí vai os discípulos do caminho Emaús, que ele vai no caminho, consola eles enquanto estavam tristes, esperançados, como se Cristo não tivesse ressuscitado. E o Senhor do lado deles. Depois o Senhor ensina-lhes as palavras, a palavra dele, de Moisés, até os profetas, faz um seminário teológico em 11 quilômetros. E quando chega na casa dos discípulos, lá em Emaús, que o Senhor parte o pão na mesa, os olhos deles se abrem. Glória a Deus. É o Senhor. É na mesa da comunhão, meus irmãos, que as expectativas frustradas se renovam. É na mesa da comunhão que Ele se revela com um objetivo tríplice pelo menos: confrontar a tua incredulidade, restaurar a tua comunhão e renovar a tua fé. E diz o texto de Lucas 24:33, que imediatamente e naquele instante, naquela mesma hora, se levantaram e, para criar marra, como diz o cearense, voltaram 11 quilômetros com fome, de novo para Jerusalém, de noite no escuro, e voltaram para onde? Para o cenáculo, e disseram: o Senhor ressuscitou. Quando você entra em comunhão com Ele, acaba a preguiça, passa a fome, e você vai para Jerusalém, vai para a igreja, porque você vai movido pelo poder da ressurreição. Dá para dar um glória a Deus mais bonito para Ele? Glória a Jesus. Meus irmãos, é inevitável a gente não falar isso. E é interessante que depois dessa expectativa da ressurreição, os discípulos, eles não viveram só mais uma expectativa. Foi uma expectativa inusitada, porque o Senhor já tinha deixado claro que ia partir. Então havia toda uma expectativa quanto à ascensão do Senhor. E essa é a terceira expectativa. Glória a Jesus. São 7, mas eu estou chegando lá. Eu não vou demorar. Diga comigo, a expectativa da ascensão do Senhor. E aqui nós temos o texto de Lucas 24, versículos 50 a 53, quando Jesus os leva fora de Betânia, né, e traz aquela mesma palavra, o momento da ascensão.
Mas Lucas é mais meticuloso, é o escritor, é o pesquisador. E aí vamos agora ao texto de Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. O Senhor lhes dá a instrução, e quando chega em Atos 1 e 8, o texto tão conhecido de todos os meus irmãos, como é que diz Atos 1 e 8, meus irmãos? Mas recebereis virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto como em toda a Judéia e Samaria. Veja o versículo 9. Enquanto o Senhor estava dando essa santa instrução, foi o que aconteceu, versículo 9. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com eles, versículo 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar, imaginar essa cena? Jesus estava 40 dias com ele, glória a Deus, e quando ele fala, olha, o Espírito Santo está chegando, ele já estava anunciando outra expectativa. Ele começa a subir, e naquela ocasião, eles ouvem uma voz angelical dizendo, olhem, da mesma maneira que vocês o estão vendo subir, ele vai descer, ele vai voltar, glória a Deus. Veja o versículo 11, toda a igreja, os quais lhe disseram, varões galileus, olha a voz angelical, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Oh, expectativa gloriosa, meus irmãos. E depois disso, o que acontece? Os discípulos voltam para o cenáculo. Diz o texto de Lucas que eles voltam em silêncio, mas o som angelical ainda ecoava no coração daqueles homens. Ele vai voltar, ele vai voltar. E quando chega no cenáculo, se renova em meio à contínua oração, uma outra expectativa, a expectativa do recebimento do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, veja que texto lindo. Atos 1:5 vai falar, porque na verdade João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Aí chegamos em Atos 2, é tudo muito rápido para resumir uma história tão linda. Atos 2, versículos 1 a 4, imagine todos na expectativa, e o Espírito Santo? E cadê o Espírito Santo? Quando é que ele vai chegar? Será que é hoje? Faltava só 10 dias, eles estavam pensando que ia demorar muito. Talvez você espere que está faltando muito para a expectativa se concretizar. E quem sabe que de repente o vento de Deus vai vir, um som de um vento veemente. Veja Atos 2, 1 a 4, toda a igreja pode ler comigo, com muita alegria. 1, 2, 3. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, na expectativa, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e o que fez? Encheu toda a casa em que estavam assentados. O que mais? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e aumenta o som aí, meu irmão. Glória a Deus. Quantos podem confirmar que a expectativa desta promessa já chegou até o seu coração e você já foi batizado e pode falar em outras línguas também? Adore a Deus, porque isso é promessa, é expectativa consolidada. Glória a Deus, meus irmãos. E aí imediatamente a promessa do Espírito Santo se tornar realidade, abre-se uma outra expectativa. E aqui já é a quinta expectativa, a expectativa da missão.
porque o Senhor tinha dito, olha, Lucas 24, 49, começa aí, então vocês vão receber o Espírito Santo, a promessa, fique na cidade de Jerusalém. Então tudo já tinha acontecido, a expectativa já estava realizada. Aí vocês voltam para Marcos 16, 15 a 20, quando o Senhor disse, olha, vocês vão por todo o mundo, depois do Cristo ressurreto, e pregam o Evangelho a toda criatura. E o Senhor diz, os sinais seguirão que creem. Quando chega no versículo de número 20, ele diz assim, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Sim, como é que vai ser a missão? Olha a expectativa. Receberam o Espírito Santo, sim, agora, recebemos o Espírito Santo, mas agora, na mesma hora que eles estavam falando línguas estranhas, uma multidão de peregrinos de várias nações, são mais de 13 nações, que estavam em Jerusalém, era a festa do Pentecoste, coisa gloriosa estava acontecendo, e naquele momento eles ouviam em suas próprias línguas sobre o poder de Deus e sobre, glória a Deus, o Cristo, o Messias, sobre a ressurreição, o arrependimento. E diz a Bíblia que prodígios, sinais e maravilhas começaram a acontecer, e mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Enquanto Pedro pregava, o aleijado lá da Porta Formosa é curado, mas uma outra multidão se agrega, e agora já eram 5.000. Eles estão presos, e querem impedi-los de pregar. Eles dizem, não, vocês não podem mais falar. Não, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aí já estamos em Atos 4, glória a Deus. Aí chegamos em Atos 5, a igreja já está se organizando, os diáconos cuidando dos necessitados e das viúvas, e aí se levanta um homem, um diácono cheio do Espírito Santo, chamado Estevão, e até ali, sim, como é que essa missão, como é que a gente vai por todo mundo? Eles não tinham um plano, eles só tinham a expectativa, mas quem tem o Espírito Santo, não precisa nem de um plano, só precisa dele. Ele dá o plano. Você só precisa estar consciente que Ele está com você e que você tem uma missão. Quantos têm essa missão? A missão do Cristo. A missão não é particular, meus irmãos, não é de alguma denominação. A missão é do Cristo, é a mesma missão. Não tem nada novo. A missão nunca envelheceu. E lá está Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. E de repente diz a Bíblia que o seu rosto era como o rosto de um anjo, mas por causa do seu discurso ele foi martirizado. Todos nós sabemos, já estamos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando efetivamente Estevão é morto. Saulo de Tarso estava lá. Mas irmãos, como eu queria poder me estender mais, mas já vou concluir a mensagem, porque quando Estevão é martirizado, diz a palavra do Senhor que a igreja se dispersa, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Os demais todos saíram. E Estevão foi para onde? Desculpe. E Filipe foi para onde? Foi o diácono que se levantou, foi Filipe, né? Que era diácono e era evangelista também, depois da morte de Estevão. Ele foi para Samaria. Eu ficava pensando, meu Deus, logo para Samaria, onde os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas o mestre não tinha dito, vocês vão ser testemunha onde? Em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Ele disse, eu já vou no caminho, eu já tenho um norte, já tenho expectativa. Samaria está lá. Aí depois que acontece todo o rebuliço e o avivamento de Samaria, quem vai confirmar os irmãos? Pedro e João. Logo João e Tiago, que queriam descer fogo do céu e acabar com os samaritanos, porque não encontraram uma pousada para Jesus lá em Sicá. Mas acontece que quando você está cheio do Espírito Santo e começa a seguir na missão do mestre, você deixa de ser filho do trovão, de querer matar o povo, de descer fogo do céu, chutar a canela do outro, de falar da vida alheia. O seu negócio é com Cristo, é a missão, é fazer a obra de Deus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, aí são tantas coisas lindas e maravilhosas que eu poderia comentar, mas aí tem uma outra expectativa, além de cumprir a missão. E aí você chega já em Atos 11, onde eles são chamados a primeira vez de cristão, a igreja de Antioquia, tanta coisa linda. Mas vá para o Estadeca, ler Atos dos Apóstolos todinho, estudar, glória a Deus. Então, mas nós chegamos a outra expectativa que sempre permeou a vida da igreja, o discípulo de Jesus. Diga assim comigo:
a expectativa pelo arrebatamento da igreja. Quem está esperando aqui essa hora tão gloriosa? Se lembra de Atos 1 e 10 e 11? Como vocês estão vindo ir ao céu, ele vai voltar. Oh, glória a Deus. Irmão, permita-me ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Se você tiver coragem, lê comigo esse texto todinho. Pastor, porque está tarde, tenha paciência. Tem igreja pelo Brasil que uma hora dessa ainda está apresentando os visitantes. Glória a Jesus. Então tenha paciência. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 4. Vamos celebrar este momento, a expectativa do arrebatamento. Quem está esperando aqui esse dia? Teve uns glória a Deus aqui, mas está assim abafado. Quem está na expectativa do arrebatamento? Você pode até não estar preparado, mas a expectativa você está. Eu não tenho dúvida. Leamos todos juntos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1, 2, 3. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem recebe esse consolo do Senhor, meus irmãos? Ainda há esperança. Esse evento do arrebatamento que Paulo descreve aqui, e em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, meus irmãos, refere-se à igreja que será arrebatada a encontrar-se com ele nos ares. E a expectativa do arrebatamento abrange somente os salvos em Cristo Jesus, os que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantos podem confirmar que esta expectativa nos enche de esperança, meus irmãos? Nos enche de esperança, meus irmãos, sabe por quê? Porque o nosso Senhor logo voltará para nos tirar deste mundão. E o negócio está ficando cada vez mais difícil. É guerra e rumor de guerra, e parece que a guerra está chegando mais perto da gente agora. Mas a nossa expectativa é do arrebatamento, glória a Deus. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4,17, para estarmos sempre com o Senhor, é a bem-aventurada esperança de todos os que são redimidos pelo sangue de Jesus. Permita-me ler Tito 2 e 13, se os irmãos puderem ler comigo. Glória a Deus. Tito 2 e 13 diz assim, com muita alegria, vamos fazer um coral bonito? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Leia também o 14 para você dar um glória a Deus mais forte. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Para não lhe cansar, permita-me ler mais dois textos. 1 Coríntios 15, 51 e 52 está escrito: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Irmãos, observe a expectativa de Paulo e dos irmãos. O arrebatamento estava bem ali.
Era como se acontecesse no próximo ano. Oh, glória a Deus. Você nunca sabe quando vai acontecer. Noé pregou, foi o único pregador que não ganhou uma alma para Jesus, mas ganhou a família dele, pelo menos. 120 anos, ninguém creu, mas o dilúvio veio. E tem muita gente que não está crendo, mas o arrebatamento está chegando. Eis que eu vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, a igreja pode dizer isso? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos... Não precisa pedir para ninguém dar uma glória a Deus depois que você leu a escritura dessa. Meus irmãos, são tantas pérolas preciosas, mas eu quero fechar com Apocalipse 22, o versículo 12 e o 20, que diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quantos estão vivendo nessa expectativa gloriosa do arrebatamento? Se há uma expectativa gloriosa, esse é o arrebatamento. Mas há uma ainda além, igualmente maravilhosa. É a expectativa de quando nós formos arrebatados. Nós iremos desfrutar a vida eterna com Cristo Jesus. E essa é a sétima expectativa. Apocalipse 21, 1 a 5. Nós vamos, irmãos, já ler esse versículo. O texto de 1 Tessalonicenses 4,17 diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai nos arrebatar e nós estaremos para sempre com Ele. Apocalipse 21, 1 a 5. Irmãos, sabe, eu não vou deixar de ler esse texto não, porque eu não creio que alguém esteja agoniado para ir embora mais não. A essas alturas do culto, as contas estão tudo pagas, não tem mais cheque para cobrir, não tem mais problema, ninguém está se lembrando mais de nada. Jesus pode voltar agora, que aí é que era a bênção. Então nós vamos ler todos juntos. Vamos ficar em pé, irmão, para ler todos juntos. Apocalipse 21, 1 a 5. O ar-condicionado não está dando conta dessa multidão. A gente já aguentando. Apocalipse 21. Nós vamos fazer o coral bonito, que esse é o último texto. E depois vamos ler aqui uma conclusão para que eu encerre. Glória a Deus. Apocalipse. Aliás, hoje é culto de doutrina. Só porque eu esqueci que era ceia também. Apocalipse 21, 1 a 5. 1, 2, 3, toda a igreja. E vi. Vou dar uma paradinha aqui. Quantos estão nessa expectativa? Dê o maior amém que você puder. Agora lê o restante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Oh, glória a Deus.
Quem pode adorar pelo menos 5 segundos, meus irmãos? Oh, que maravilha! Meus irmãos, essa expectativa não morre. Quantas expectativas nós vivemos esse ano, meus irmãos? Expectativas sombrias, expectativas difíceis, expectativas que nos levaram a momentos cruciais de grande apreensão, quando parece que tudo ia terminar, que era o fim. Expectativa que nos levou a nos angustiar, ao choro, ao desespero em algum momento. Expectativa de concluir, de uma conclusão, de conquista, de alvos que esperavam tanto tempo, tantos anos. E hoje você está aqui para celebrar esse Deus. Quantos podem agradecer a Deus pelas expectativas consolidadas, pelas que ainda aguardam se realizar? Quantos esperam no Senhor? Espera, pois, no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o teu coração, segundo a sua vontade. Meus irmãos, eu queria conclamar vocês para ler uma brevíssima conclusão que o Espírito Santo me fez escrever tão rapidamente. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Nossas vidas estão repletas das mais diversas expectativas, porém algumas acompanharam e continuarão acompanhando os discípulos de Jesus por toda a sua vida aqui na terra e na eternidade. Que todas as expectativas que são puras, honestas, íntegras, santas e justas, todas as expectativas que inspiram, transformam, reconstroem, encorajam e abençoam vidas, abençoam a comunidade e a nossa igreja, sejam concretizadas brevemente para a honra e a glória do único Deus, Salvador nosso, por Cristo nosso Senhor, agora e para sempre. E quem crê assim diz um amém para Jesus. Glória a Deus. Saúde pelo menos 1 ou 2 pessoas e diga assim: a minha expectativa continua firme.